Eu e o Pai somos um. Podeis vos sentar. Amados irmãos, tanto na leitura da epístola extraída do livro de Levítico, como na leitura do Santo Evangelho, nós vemos que nosso Senhor faz um apelo para cada um de nós buscarmos a santidade. A santidade é uma característica que se dá por virtude da graça de Deus. Aquele que está em estado de graça vive, portanto, esta santidade que nos foi comunicada no dia do nosso santo batismo. Mas se nós somos cristãos, nós temos a obrigação de viver conforme esse caráter batismal e sagrado que nós recebemos quando fomos batizados. Por isso, diz para nós o livro do Levítico: sede santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, todo cristão tem obrigação de buscar a santidade e de se santificar. Mas nós sabemos que o mundo no qual vivemos, que declarou guerra contra Deus, que se recusa a servir, a fazer a vontade de Deus, busca cada vez mais não a santidade. O homem não quer mais a vida sobrenatural, mas quer viver tão somente a vida natural. As pessoas como que se acostumaram a viver distantes de Deus. E porque se tornou comum se viver uma vida distante, longe de Deus, as pessoas se incomodam com aqueles que fazem bons propósitos de viver e levar a sério a sua vida cristã. Portanto, não tenhamos medo. Recordemos que se nós queremos nos santificar e somos por isso perseguidos, antes de nós foi perseguido o nosso Senhor. Antes do mundo mover guerra contra nós, moveu guerra contra Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje, porém, na leitura do Evangelho, nós vimos que os judeus entraram em polêmica contra nosso Senhor. Perguntaram então a ele: se tu és o Cristo, dize-nos claramente. E Jesus falou então com toda a clareza, não deixando nenhuma dúvida da verdade que ele estava anunciando. Eu e o Pai somos um. Portanto, revelou a sua natureza divina, revelou a sua messianidade, revelou o fato de que era o nosso Senhor e Salvador. Mas diante daquela verdade que foi dita por nosso Senhor, aquele povo não buscou, não quis a graça, a virtude da conversão. Mas pelo contrário, aquelas almas se distanciaram mais ainda de Deus, querendo pegar em pedras para apedrejar a nosso Senhor. Mas então o próprio Jesus lhes fez uma pergunta que eles não tiveram como responder. Mas por qual razão quereis me apedrejar? Por causa de qual das boas obras que eu fiz? Eis a grande verdade. Nosso Senhor, com as suas obras, com os seus milagres, deu a entender claramente que ele não era um homem comum, mas que era justamente o Filho de Deus. E se nós cremos então nessa verdade fundamental que Jesus é o Filho de Deus, e se nós buscarmos viver esta vida sobrenatural na graça de Deus, em comunhão com o nosso Senhor, recordemos então o fato que Jesus é o nosso bom pastor. E se Ele é o nosso bom pastor, Ele quer nos conduzir às verdes pastagens. Quer nos conduzir ao lugar do repouso e do verdadeiro repouso, da verdadeira felicidade, que é o céu, onde estaremos juntos de Deus. Mas para isso, devemos viver uma vida coerente com esta vida sobrenatural que nos é comunicada por Jesus. Se somos ovelhas de nosso Senhor, devemos ser obedientes à sua voz.
E o que é que Jesus nos pede? A nossa santificação, que se dá por meio do cumprimento fiel dos mandamentos da lei de Deus, dos mandamentos da Santa Igreja, que se dá por uma guerra contínua contra o pecado. Só desse modo nós seremos verdadeiras ovelhas do bom Jesus. Só desse modo nós chegaremos às verdes pastagens prometidas por nosso Senhor. Peçamos então, caríssimos irmãos, no dia de hoje, a graça dessa contínua fidelidade, para que sempre possamos ser ovelhas fiéis, dóceis ao bom pastor, ao bom Jesus, que nos dará, como prometeu no Evangelho, um dia como prêmio a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão de Cristo.